Olá pessoal, estamos aqui de volta para um bate-papo. Vamos dialogar para um problema a respeito do problema que foi solucionado, enfim, né? Que era a questão daquele rol de matérias que eram impugnáveis por meio de greve instrumento, né? Que estavam elencados que estão elencados no artigo 1015 do CPC, né? Havia uma controvérsia séria, né, tanto na doutrina como na jurisprudência. Daí a ministra Andrighi, ela tinha só com ela já tinha uns 5 processos, salvo engano, que tratavam sobre o tema, então tiveram de suspender os processos, né, tomaram como matéria afeta como de recurso repetitivo até que se tornasse uma decisão que se pacificasse o tema. E aí, como é que ficou, né? Como é que essa questão restou solucionada? Primeiro, vamos ver aqui, com respeito, quais eram as vertentes, né, que se estavam confrontando, né? Eram 3, no caso, um lado da doutrina, da jurisprudência, dizia que aquele rol era taxativo, né? Não poderia fugir daquilo que estava no texto da lei. O outro tanto dizia que era taxativo, muito bem, era aqueles que estão elencados, mas comportava exceções. E um outro mais flexível dizia que ali se tratava apenas de hipótese de um rol exemplificativo. Bom, então como é que foi isso solucionado? A ministra, no voto dela, longo, né, até, ela trouxe até um caso muito pertinente, né, que diz respeito com relação a, por exemplo, a deixar a coisa no anonimato, não quebrar o sigilo, deixar um processo tramitar em sigilo ou não. Então, se é uma matéria, né, quer dizer, uma decisão interlocutória para deixar, né, a questão vai ser acobertada pelo manto do sigilo, mas ela não estava, era um tipo de matéria que não estava elencada como aquela de divórcio, inventário, coisas que envolvessem menores, né, mas uma questão fora disso. A exemplificar um sigilo, suponhamos uma questão que tivesse envolvendo uma discussão de dissolução parcial de uma sociedade empresária, né? Então teria que juntar balanços, né, com relação a prejuízos e lucro da empresa. Então, se a coisa está aberta, né, e uma empresa tem vários concorrentes, então os concorrentes iam ter acesso a como é que estava a vida financeira daquela empresa, né, e nesse meio empresarial, né, digamos assim, o silêncio é a alma do negócio, né, então não perdia sentido você, como não era uma matéria impugnável de logo, teria que o quê? Se fosse indeferida, teria que esperar para alegar isso como matéria preliminar de apelação. Então perdia todo o sentido, né? Depois que o processo tramitasse, todo mundo já tinha acessado, então perdia todo o sentido. Então, e a outra matéria também muito interessante, que ela também debateu, diz respeito à questão da competência. Então, está lá tramitando questiona-se com relação à competência daquele magistrado que está conduzindo o processo, e ele se mantém como o juiz que deve, né, processar a causa, e lá na frente, né, na preliminar, e aí decide que ele é incompetente. Lá vai, desce, tudo, quer dizer, é uma coisa irrazoável, né, contra a mens legis, né? A mensagem do legislador não era essa. Então, qual foi o procedimento que se adotou? E lembrando que lá ficou modulado da seguinte forma, né? A partir das decisões que forem proferidas, a partir dessa solução que foi dada pelo STJ. Mesmo que, a solução foi essa, mesmo que não esteja no rol elencado lá
no artigo 1015, havendo a possibilidade de dano prejuízo, né, iminente, né, e que a coisa sendo levada lá para ser decidida como matéria de preliminar de apelação, e isso já tornasse a coisa como quase que nem necessitasse mais desse diálogo, dessa decisão, então comportaria, né, a urgência, né, comporta ali, mesmo que não for o caso do rol, lá que está no artigo 1015, comporta agravo de instrumento, né? Então, em suma, se você está defrontando-se, né, com uma questão que é de urgência, né, e que aguardar-se a solução como um preliminar de apelação, essa decisão é agravável de pronto, tá certo? E que, além da urgência, diga-se que também com relação à questão da razoabilidade de se aguardar uma solução para o prejuízo que irá trazer ao andamento do processo, como é o caso aí da competência, né? Não é uma questão de tanta urgência, mas veja, a razoabilidade da coisa, aguardar-se a tramitação, a possibilidade de isso ser solucionado só na esfera, na instância superior, para depois, se eventualmente acolhesse essa preliminar, voltar. Quer dizer, por esses dois ângulos, né, é que foi decidido lá no STJ, insistindo, e a partir das decisões que forem proferidas a contar da decisão da ministra. Tudo bem? Então era isso, era um diálogo rápido com relação a isso. Espero ter ajudado os colegas, né, a entender um pouco como foi essa solução. E torno a pedir, se puder compartilhar esse vídeo, se gostou, deixa lá o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Tudo bem? Então a gente se vê na próxima, e essa próxima em breve. Um abraço.